O mês de mentoria para mestrar é uma comunidade digital para ajudar pessoas que querem começar a mestrar jogos de RPG ou para quem quer aprender a mestrar jogos diferentes. Estamos, na segunda temporada do nosso programa e já reunimos mais de 200 pessoas, aliás, atualizando 250 contando os bots, hein? 250, quase 250 pessoas. Nós temos uma newsletter semanal, um grupo no Telegram para batermos papo e tirar dúvida. E a gente também grava e publica esses papos, que vai começar justamente agora aqui, no nosso Festival na Taverna, para você ouvir, se inspirar e vir jogar RPG com a gente. Hoje nós temos as plataformas de podcast, né? Então tem no Spotify, em outros agregadores, depois o Henrique pode me ajudar com os outros que tem. E temos também agora o canal do YouTube, né? Agora, por isso, não sei se quem está vendo a gente aqui na comunidade ou no YouTube está vendo a nossa carinha aqui. Então a gente tem em vídeo também. Bom, sejam bem-vindos, Henrique e Leandro. Tudo bem com vocês? Fala, galera. Tô aqui só para ajudar a intermediar esse papo aí. Grande prazer receber o Leandro, ele que é a estrela do show aqui hoje. A gente está aqui só para extrair o que a gente puder de informações dessa cabeça de mestre construtor, né? É isso aí, boa noite, galera. Prazer demais conversar com duas pessoas que eu admiro bastante, que me inspiram bastante, e vamos conversar sobre talvez uma das melhores partes, na minha opinião, a melhor parte do jogo de RPG, que é construir cenários e pintar miniaturas para povoar sua mesa com coisas incríveis que vão possivelmente elevar o nível das suas aventuras para os céus. É isso aí. Cara, fala mais sobre você. Se apresenta aí, o que você faz. Explica o que é o Você Que Lute, para todo mundo te conhecer bem. Beleza. Bom, meu nome é Leandro Carvalho, eu tenho 38 anos, sou carioca, Rio de Janeiro. Jogo RPG desde a minha adolescência, começo da minha infância. Eu era o irmão mais novo, que os irmãos mais velhos chamavam para jogar. E logo curti a ideia, gostei de interpretar meus personagens e quis assumir a cadeira do mestre. E há mais ou menos 4 anos atrás eu voltei a jogar RPG depois de um hiatozinho de vida, enfim, por questões pessoais. Aí eu voltei há 4 anos atrás e com o D&D na quinta edição, que estava bastante em evidência na época, e ainda está, né? E aí eu vi que tinham regras oficiais para miniaturas e tudo mais, e me interessei pelo hobby, e aí comecei a pesquisar esse vasto mundo da internet, YouTube, Instagram, Facebook, para saber mais sobre esse hobby de miniaturas, e depois entrei no hobby de terrenos também. E aí, em 2020, eu resolvi fazer o meu próprio Instagram, que se chama Você Que Lute, né? Você Que Lute, o lute é de lute, de tesouro, né? L-O-O-T, Você Que Lute, que era a princípio só para divulgar as coisas que eu estava fazendo por insistência de pessoas à minha volta, meus jogadores, a minha namorada na época, falavam, é muito legal, você tem que compartilhar isso e tal. E aí hoje virou uma outra coisa, que também eu compartilho tutoriais semanais de como fazer as produções, de que materiais usar, o que fazer, o que não fazer, dicas sobre RPG também, porque com o incentivo de amigos como, por exemplo, o Henrique, eu comecei a acreditar que eu sou um DM ok, que tem algumas coisas também para compartilhar, tem algum tipo de enfim, conhecimento que eu posso compartilhar. E aí dou dicas sobre RPG também, dou dicas sobre como usar as miniaturas, falo sobre impressão 3D. E esse é o Você Que Lute. Se você curte a ideia de povoar aí a sua mesa com terrenos e miniaturas, segue lá no Instagram, @Você Que Lute. Eu vou confessar uma coisa. Eu não sou daqueles caras que estão seguindo muitos perfis, né? Eu acho que eu sigo menos de 10. Eu tenho um perfil pessoal e um de RPG. Meu de RPG eu sigo acho que menos de 10. Você sempre esteve lá. Você sempre esteve lá, cara. Você nunca saiu de lá. Porque o trabalho dele é fantástico, de verdade.
É E de vez fantástico. em quando a gente troca umas figurinhas, meu, é muito legal. É o tipo de coisa que você mostra para os amigos RPGistas, a galera fala, nossa, meu Deus, você conhece a pessoa que faz isso? Né? Quase sempre é essa reação, assim, fantástico. A gente vai falar mais sobre influência, mas você sempre foi uma influência, cara. É muito legal o seu trabalho de verdade. Pô, agradeço demais. Conheci muita gente, cara, muita gente incrível. Realmente, esse mesmo sentimento que eu vejo que algumas pessoas têm quando acham o meu perfil, e aí é muito legal porque isso muitas vezes inspira as pessoas a fazerem o mesmo, né? Esse sentimento de, caramba, existe uma pessoa aqui no Brasil que está fazendo isso, que está jogando dessa forma, que está, enfim, construindo e fazendo tutoriais dessa forma. Eu tenho, por muitas pessoas da comunidade, cara, eu tenho conhecido artistas incríveis, pessoas que fazem coisas maravilhosas, e desde mestres profissionais, como a Torre do Dragão, enfim, e outros, como podcasts, como pessoas que fazem dados, pessoas que fazem acessórios para RPG, vendedores que vendem produtos. E eu sinto, cara, que com esse, já que a gente começou o papo nessa linha, a gente está saindo um pouco, sabe, dessa cultura do underdog brasileiro, tipo assim, aquela coisa do, o cara faz, mas tipo, não é tão bom quanto aquele cara lá fora. É legal, mas não é tão legal quanto aquele cara lá fora. É bonito, mas não é tão bonito. Não, a gente está saindo dessa cultura e, cara, tem gente fazendo coisas inacreditáveis, assim, e em todas as áreas, não só na questão da pintura de miniatura, dos terrenos e tal, mas em várias áreas, né? Desenvolvimento de jogos, enfim, e tudo mais. Eu tenho essa sensação também. Eu até participo de uns outros grupos, mas o pessoal é mais para wargames, né? O pessoal de wargame tem uma cultura muito forte, né, de fazer terreno e pintura. E o pessoal de wargames são talentosíssimos, assim, o que eles fazem também é absurdo. E tem muita gente que aproveita, né, a habilidade que tem e acaba indo pro RPG e influencia outras pessoas. Acho que é super legal assim, mostrar mesmo para. Porque o que acontece é muito comum, fala, poxa, dá para fazer isso? A gente pode usar isso no nosso jogo, né? E nunca pensa, nunca. Como é que faz? Aí começa a aprender e vai, aí não para mais. Eu não sei quanto a você, mas para mim é uma terapia, cara. Você pintar uma miniatura, construir um terreno, cara, sabe, quando tá com a cabeça cheia, você chega, não, deixa eu botar uma música aqui, às vezes põe até um stream lá e você começa a fazer. Quase sempre é uma terapia. Quando a criançada começa a gritar na orelha, aí atrapalha um pouco, né? Não, é brabo porque, tipo assim, tem umas situações que você próprio se coloca, e eu sou uma dessas pessoas que às vezes me colocam numas furadas, assim, que, tipo, por exemplo, ontem eu tive a sessão, né, na minha mesa e tal, e aí, tipo, cara, eu botei na minha cabeça que, tipo, enfim, ia ter um encontro com uma aranha gigante, e, tipo, eu não tinha uma miniatura de uma aranha gigante. E tem que ser aranha, né? Eu não tinha o altar que eu queria para colocar a miniatura, né? Porque, tipo, eles tinham achado um altar, né? E tal, não sei o quê, e aí depois a criatura ia aparecer. E tinham mais um líder de um culto, de uma seita, e o guarda desse cara, que era tipo, eu decidi que essa seria a aventura que eles iam pela primeira vez ver, tipo, o boss, né? Eles iam ter o alpha que tipo, caralho, mano, quem é essa pessoa, enfim, e tal, não sei o quê. E aí, simplesmente, eu tive que imprimir 3 miniaturas e fazer um terreno, tudo em uma semana. Sim. Então, assim, não foi muito terapêutico, não. Foi meio tipo, não foda-se. Assim, foi, meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso e tal? Mas, enfim, no final deu certo. No geral, vamos dizer assim, no geral. Quase sempre, quase sempre. Muito Cara, legal. Falei. Não, eu queria só puxar uma coisinha relacionada com o que ele falou aí, Lu. Que é o seguinte, Leandro, você falou essa coisa da síndrome do underdog, né? E essa coisa da gente sempre achar que as coisas que os gringos fazem são mais legais e tal, porque eles têm mais acesso às coisas e porque, né, as coisas são mais baratas, né, tem mais disponibilidade de material, de um monte de coisa. Mas eu vejo, né, e tendo tido a oportunidade de ver o Você Que Lute nascer, assim, eu vejo que isso foi uma filosofia sua desde o começo, fazer uma coisa que seja acessível, né, que as pessoas possam pagar pelos materiais, né, fazer uma coisa que você não vai gastar zilhões de dólares e produzir de uma maneira eficiente no sentido de que produzir terrenos que você vai reutilizar, que você vai utilizar de várias formas, coisas versáteis, né? Então eu queria te perguntar um pouco como que foi esse trabalho, né? Quando você decidiu mergulhar nesse mundo das construções e tal, como que foi esse trabalho de descobrir, peraí, como é que a gente pode adaptar isso para a realidade brasileira? Porque eu acho esse ponto do seu trabalho muito legal. Assim.
Primeiro, assim, é muito interessante frisar que eu não sabia o que era a maioria dos materiais, né? Eu não tinha nenhuma experiência com nada, nem com marcenaria, nem com, enfim, com nada disso, né? Essa parte de construção. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de entender como as coisas funcionam e tentar fazer eu mesmo, né? Enfim, desde pregar um quadro na parede até tentar consertar, nivelar uma mesa, coisas do tipo. Mas, tipo, experiência com isso e educação nessa área eu nunca tive. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, tentar descobrir o que são aqueles materiais, né? E depois que eu já sabia o que era cada coisa, qual era a função e tal, não sei o que, tentar buscar alternativas. Então, cara, foi uma pesquisa online, né, e tal, não sei o que, por exemplo, tem uma massa que a gente usa para fazer relevos e tal, não sei o que é tipo uma massa que é super fácil de trabalhar. Inclusive, o último tutorial que eu botei lá no Você Que Lute, eu uso essa massa, que chama, lá fora tem uma marca chamada Sculptamold, que basicamente é uma massa feita com fibra de papel e gesso. Basicamente é isso. Então você adiciona um pouquinho de água, igual o gesso, né? E aí, tipo, você molda e aí, depois de poucos minutos, aquilo ali já tá endurecido e tal. E, mano, não vende. Nem importando, não consegui achar para vender de jeito nenhum. E aí eu falei, cara, não é possível, deve ter uma receita caseira. E eu fui caçar a receita caseira, entendeu? No YouTube, e aí vi lá como é que faz, entendeu? Eu acho que a questão toda do processo é que eu sempre falo assim, cara, o pessoal fala assim, mas não dá para fazer isso com papelão? Não dá para fazer isso com a bandejinha lá, a famosa bandejinha do mercado, né? Que a gente já descobriu que a espuma, aquilo ali é uma espuma estrudada, né? Que não é um isopor, na verdade, é uma espuma estrudada que pode ser utilizada para fazer terreno. Não dá para fazer? Dá para fazer, claro que dá para fazer. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Vai ser um material mais difícil de manipular, você vai ter que pensar em soluções, né, de como contornar certas coisas, porque você não tem exatamente o material próprio para aquilo. Então, assim, eu acho que isso aí que é o impeditivo para as pessoas, né? Ela perceber que, ao ela não conseguir alcançar aquele material que, por exemplo, o Jeremy lá do Black Magic Craft usa, se ele não tem aquela espuma, então não dá para fazer. Não, dá para fazer. Só vai dar mais trabalho. Isso aí, às vezes, é um impeditivo, né? Porque acho que o cara pensa assim, pô, vou ter que preparar minha sessão, vou ter que escrever um diálogo, vou ter que fazer uma gravação para poder botar um efeito numa voz que eu quero projetar para os meus jogadores, eu vou ter que ir atrás de uma música, eu vou ter que, enfim, escrever uma página de um diário para minha sessão e ainda vou ter que construir um negócio. Então o cara meio que às vezes coloca os impeditivos, assim. Mas, como tudo na vida, é prática, né? No começo, quando eu comecei a mestrar, eu demorava uma semana preparando uma sessão para a próxima aventura, né? Agora eu consigo sentar, eu tenho um processo, eu tenho uma maneira de mitigar certos caminhos e tal, e aí eu consigo sentar e numa sessão assim, tipo, intensa, de, sei lá, 1, 2 horas, eu consigo preparar a sessão inteira. Entendeu? Porque eu tenho prática, porque eu sei o processo, eu sei como o material funciona, né? Então, eu sei como a aventura pode funcionar, eu já conheço o meu grupo, eu sei qual é a tendência do grupo. Então, planejar uma aventura fica um pouco mais fácil. É a mesma coisa com o material. Primeira vez que eu peguei a espuma para trabalhar, eu não sabia como aquilo ali ia reagir ao calor, como que ia reagir ao estilete, como que ia ser. Você vai, faz e vai descobrindo, entendeu? É um processo. Legal. Eu vou. Aqui a gente entrou um pouco no assunto, mas tem duas perguntas que são tradicionais aqui das nossas conversas. A primeira delas é como você aprendeu a jogar RPG? Como eu aprendi a jogar RPG, cara, foi na época um amigo da família, que era uma galera, era uma família assim, que tinha mais grana do que a gente, na real. E eles iam sempre para os Estados Unidos. E aí eles trouxeram um jogo lá, que eles falaram, cara, esse jogo é incrível, você quer. Você lembra mais ou menos do ano? Cara. 90 e pouco, assim, época de 90 e pouco?
Por aí. Eu tinha 12 anos, eu acho. Então, foi há Foi a 26 mesma anos idade. atrás? 26 anos atrás? É isso aí, mais ou menos, 90 e muito. Por aí. Eu tenho Você lembra 38. qual que era o jogo? Era Marvel Super Heroes. Ó, começou no Marvel. Legal. Era uma caixinha amarela, assim. Não sei se vocês conhecem. Era uma caixinha amarela que vinha com 3 livrinhos, um era azul, outro era azul claro e um era vermelho. E aí, tipo, um era de mestre, outro era do sistema, e outro era, tipo, E era mais da dos TSR personagens. mesmo, né? Era da mesma editora do D&D, né? Eu acho que era. E aí, cara, eu lembro que era uma pira. E engraçado, né? Você vê como as coisas na vida sempre são full circle. Esse RPG, ele vinha com um mapa da ilha de Manhattan e vinha com umas miniaturas de papel que você usava para, tipo, então tinha a miniatura do Thor, do Hulk, do Senhor Fantástico, do Tocha Humana, de todo mundo, né? E as fichinhas num cartãozinho e tinha umas miniaturazinhas de papel. E aí você usava ela. E olha como a vida, né? É o full circle. Agora eu Essa é tô nessa a vibe de famosa construir. antecipação do RPG, quando você dá, que nem você fez com o boss aí, que você queria mostrar o boss, a vida já te antecipou as miniaturas ali já no primeiro jogo, né? Aí que barato. Exatamente. E aí depois, logo depois, em seguida, essa mesma família também introduziu a gente ao AD&D, na época, Advanced Dungeons and Dragons. E aí foi também uma porta, as duas portas de entrada, mas o Marvel Super Heroes veio primeiro. Mas você jogava e mestrava também? Só jogava? Só mestrava? Não, só jogava. Só E jogava. aí, Foi depois no AD&D que eu aprendi a jogar e tal, e aí depois a gente chegou a ter o livro mesmo, e eu e meu irmão, assim, a gente chegou a ter o livro, e aí eu aprendi e comecei a mestrar pra galera do colégio. então já naquela época você já aprendeu a mestrar, já naquela época, então. Legal. Não, mas é um caso, eu até falei outro dia numa outra conversa, que eu tô descobrindo bem comum de que começa a jogar na década de 90, para por um bom tempo e agora tá retomando nessa última atuada. Eu sou dessa leva também, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. É fantástico esse fenômeno, assim, aqui na Torre do Dragão a gente vê isso diariamente, assim, né? A gente costuma falar que tem dois grupos principais que procuram mesa com a gente e um desses grupos é justamente são pessoas que jogavam no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pararam por muito tempo. Normalmente nesse período do fim dos anos 2000, começo da década de 2010, foi quando a galera foi parando de jogar por vários motivos. E agora voltando, assim, né? Então é muito legal como tem uma onda muito forte e que a gente já sente isso, né, desde o começo da Torre, tipo, 3 anos atrás, e até hoje, assim, tem muita gente voltando a jogar, assim, é muito interessante esse fenômeno. Porque é legal também a gente frisar que, tipo, a galera que jogou nessa época era a galera que jogou RPG e não era legal, né? Jogar RPG. Jogar RPG era ser nerd, era tipo. Tu não, né, as meninas não queriam te dar atenção, porque você era nerd, era do grupo dos nerds, do RPG, não sei o quê. Tinha todo esse estigma, entendeu? Era uma galera que, enfim, era meio que outcast, assim, né? E eu me deixei contaminar muito por essa mentalidade também. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu meio que dei uma repaginada, assim, na minha vida, assim, e aí, por um tempo, eu larguei besteira da minha cabeça, né? Assim, essa coisa do... Eu mesmo sofria o bullying e o estigma, e depois eu mesmo comprei o próprio estigma que me venderam. Mas aí depois tu cresce, tu vira adulto, tu foda-se também, né? Você faz o que você quiser na sua vida. Eu falo, pô, casado com 2 filhos, pode me chamar do que quiser, não importa, mano. É bem assim. E hoje em dia você joga o quê? Que jogos que você joga? Cara, eu jogo... hoje em dia, basicamente, eu tenho uma mesa que rola, que é de D&D, quinta edição. Porque, enfim, por motivos de falta de tempo maior. Mas, cara, eu fico muito, de novo, né, para ficar rasgando cedo, não, mas por conta da Torre do Dragão, do Henrique, da Ju, enfim, eu acabei, depois que eu retornei a jogar em 2019, e aí depois de 2020 com a pandemia, cara, eu tive um prazer enorme de redescobrir alguns jogos e de descobrir muitos jogos novos, cara, que, tipo assim, todos tiveram uma contribuição
muito foda, assim, pra maneira como eu jogo hoje, pra maneira como eu encaro o RPG hoje. E aí, tipo, conheci muita coisa que, tipo, para muitas pessoas é muito óbvio, mas eu nunca tinha jogado, tipo Call of Cthulhu, um que para mim é o meu queridinho, assim, do coração, que eu joguei pouco, mas queria jogar mais, que é o Blades in the Dark. Gostei muito, 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 muito. Só fazer mentoria com o Henrique aqui no programa, pô. Pois é. Eu, eu, eu joguei também cara, muita coisa. God Save the Queen também foi um legal, que foi uma experiência muito maneira, uma vibe de espionagem que eu gostei bastante também. E conheci muita coisa. E joguei de novo Vampiro, que tipo, foi o RPG que de longe foi o RPG que eu mais joguei na minha vida. Assim, depois que eu tive essa época da introdução, né, do Marvel e do AD&D, na época era o Storyteller que estava bombando. Então era isso, a galera só jogava isso. E é engraçado falar isso hoje em dia, mas D&D era tido como chato na época, assim. Era chato, chato, complicado, usa muito dado. Não, vamos jogar aqui o Storyteller. E aí, cara, essa época eu jogava demais. Era Vampiro, era Mago, Ascensão, Dark Ages, que é um que eu amo. Sonho que voltar a jogar um dia um Vampiro Dark Ages, que eu amo o cenário, amo, enfim, tudo. Lobisomem, essa era a onda, assim. Essa era a onda da época. Eu joguei durante, sei lá, acho que uma década praticamente. Legal. E Star Wars também. É muito interessante isso, porque esses são jogos que não usam miniaturas, né? Não tem a tradição de usar grid, mapa de batalha, né? Então é engraçado isso, né? O quanto aquela coisa lá do começo, o Marvel, que provavelmente você jogou muito menos, uma fração de tempo do que você jogou Mundo das Trevas, ficou tatuado na cabeça, né? Sim, porque sim. com certeza não foi o vampiro e o lobisomem que te levou pro lado das miniaturas, né? É muito sim. engraçado observar isso. Sim. Mas eu joguei muito também o Star Wars. O Star Wars da West Side Games. Aquele do D6. Não sei se você já jogou, Luciano. Eu não joguei. Não, cara, é o do D6. Bem Nossa, famoso. Eu nunca joguei também, mas bem famoso. Esse é uma delícia. Inclusive, durante a pandemia assim, foi uma maldição e uma bênção, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente passou por toda essa provação que foram esses anos, para mim teve muito esse lado, assim, que eu me achei nesse novo hobby, né? Me encontrei de verdade, assim, na questão da pintura de miniatura e cenários e impressão 3D. E acabei, cara, voltei a jogar Star Wars depois de, mano, sei lá, caraca, muitos anos, entendeu? E ainda tem uma pira também, é um que eu quero voltar a jogar, mas quero jogar com cenário, com miniaturas. Star Wars tem que ter. Então vou lançar polêmica. Jogo bom é jogo que tem miniatura, verdadeiro ou falso? Ô, louco! Aí eu sou obrigado a discordar. Mas eu acho que assim, né? Aqueles que tem, quando você eleva para um outro nível, assim, né? Desse tipo de terreno, construção, miniaturas, tal, do jeito que o Leandro faz, realmente agrega muito, né? É um outro tipo de imersão, é um outro tipo de experiência mesmo na mesa, né? Então, quando tem, é legal que seja nessa coisa, né, bem aprofundada e bem imersiva mesmo. Eu queria levantar aqui, por exemplo, as vantagens e desvantagens de usar miniatura e terreno. Acho que isso é legal falar para quem não tem, né, oportunidade de jogar, experiência. Talvez a gente levante alguns pontos assim que esclareça. O que você acha que são, Leandro, as vantagens? O Henrique também. Você já deve ter jogado. Você já jogou com miniatura, né, Henrique? Alguns jogos. Ah, sim, nossa, eu jogo bastante. Eu adoro combate tático, eu curto demais essa coisa de grid, mini, assim, eu adoro. Não sei, Então, não sei fazer essas coisas, não sei fazer os terrenos, mas eu adoro um grid, uma miniatura, eu adoro. O que vocês acham que são vantagens de usar miniatura? Jogo bom é jogo com miniatura, não, mas se tiver miniatura tem que ser pintada. Ah, é verdade, isso é um problema, porque, nossa, cara, é um problema. Eu vou te falar que, tipo assim, esse hoje em dia é o meu preciosismo do RPG, é esse, cara. Miniatura não pintada não vai pra mesa. Ponto final. É um bagulho que tipo assim, eu vejo aquelas fotos na internet. Nada, assim, não tô criticando ninguém. Acho que cada um sabe aonde dói, né? Cada um sabe onde dói. Cada um sabe o que se importa ou não. Mas, cara, eu vejo as fotos assim, com as miniaturas cinza e falar, não.
Não, 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 não eu dá. concordo. Eu até cheguei a mudar monstro na mesa porque não tinha miniatura pintada e eu botei uma que eu tinha. Porque também eu acho muito. Cara, Já fiz se isso põe, também. dói no coração colocar. Dói. Não, é Mas, porque se você tem tudo pintado e uma cinza, é pior ainda. Aí esquece. é, Aí esquece. Você vai botar uma cinza, não tem como. Não tem. Não aí você tem. tem que inventar uma habilidade que ela se camufla, por isso que ela fica cinza. Tem que inventar uma história lá. Mas fala aí, o que você acha É. de vantagem que você tem de usar miniatura? Para você, assim, por que você põe miniatura? O que você acha que vale a pena? Olha, bom, eu acho que número um, imersão, né? Imersão. Número dois, é, a- é, ajuda muito na questão da tática de combate, né? Quando seus jogadores conseguem realmente visualizar aquilo, apesar de ter o poder descritivo, tudo isso funciona muito, né? E é muito importante. Eu acho que é legal também você não deixar isso virar uma muleta, né? Eu tenho o meu cenário, então eu não vou descrever. Não é bem assim que funciona, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que, inclusive, é bem caída, né? Se você só tem um cenário e você não está descrevendo, é porque tem alguma coisa que não tá funcionando exatamente, porque eu acho que, primeiro de tudo, é um jogo de contação de história e de interpretação de personagem. Depois vem os terrenos e tudo mais. Então, eu acho que tem todo um valor dessa coisa, né? Eu vou me esconder atrás dessa pedra aqui, eu vou andar essa distância, eu vou me esconder aqui atrás. Ah, não, eu vou subir em cima desta árvore, né? Enfim, tudo isso tem todo um valor tático, né? E você também, utilizando o terreno, você tem que saber entregar isso para os jogadores também. Eu acho isso muito importante, né? Por que o cara está subindo ali em cima, né, daquela árvore? Ele quer algum tipo de vantagem, ele está querendo atirar de longe. Então você tem que também garantir que ele vai ter um benefício com aquilo. Também não adianta só, vou subir na árvore, beleza. Né? Então, não, ele está subindo na árvore, então tipo, tem algum tipo de bônus. Ele vai, ou a criatura vai ter vai ser mais fácil de atingir, ou ele vai ter mais facilidade para acertar, e enfim, aí dependendo da mecânica do jogo que você está jogando, você tem que garantir que os seus jogadores também vão ter um benefício com isso. E, obviamente, o que funciona para eles funciona para você também. Né? Os seus inimigos também vão utilizar o terreno para emboscar, se esconder, enfim, fazer coisas que sejam benéficas para a sua tática de combate. Eu acho que tem um valor muito importante, que é uma coisa que eu acho que fala-se pouco, que é o valor didático. Eu acho que para os jogadores que estão começando, né, o jogador aprende a se apegar àquela miniatura. Então, tipo, tem um valor de tipo você tá trazendo a pessoa para o mundo do RPG e fazendo ela se apegar àquilo, né? E mais chances ainda dela curtir mais o jogo e querer jogar mais porque ela tá pegada, aquela miniaturazinha, ela consegue visualizar o que são os tais dos 6 quadrados, né? Aonde eu posso atirar, de onde eu não posso atirar. Tem um valor didático de você ensinar, né, a tática, é muito mais fácil vendo do que às vezes só descrevendo, né? E eu acho também que uma outra coisa que eu acho que é bem mais benéfica do que o TTRPG, né, que é o tabletop, enfim, esses virtuais, né, os tabletop virtuais, é que é muito fácil distinguir o fator tridimensional do terreno, né? Eu ainda acho que os virtuais são muito flat, né? E às vezes é difícil. Ah, mas eu consigo subir aqui, eu consigo chegar ali, né? E tal. E com o terreno isso fica um pouco mais evidente, assim. Então, e se você tem jogadores que gostam dessa questão de explorar, subir, descer, se esconder, isso fica mais evidente, assim. Eu gosto bastante. E aí, Henrique, Cara, você uma acha que. coisa que não, acho muito legal. Eu queria até puxar uma outra coisa que eu e o Leandro já conversamos em outras oportunidades, que você falou sobre essa coisa de descrever, né, de você não se apoiar no terreno, você descrever as coisas mesmo, não abrir mão dessa parte. Mas uma coisa muito legal que eu já vi você falando é como você tem o apoio visual, você pode direcionar sua descrição para outros elementos, né? Para o cheiro, para o tato, para a temperatura, para como está o ar, né? Então, isso eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho uma ideia muito legal de como você expandir suas descrições. Sim, sim. Bom, respondendo a sua pergunta, mas também falando da técnica do two-step, né? Que two-step é, tipo, primeiro você descreve, depois você apresenta,
né? Porque, tipo, você colocando a miniatura e depois escrevendo, você já, né? Você já matou o fator de imaginação, você já matou o fator imersivo do seu jogador. Então, descreve primeiro a cena e depois coloca o terreno. Por isso que eu sou tão fã da ideia lá dos boards, né? Dos boards pequenos, porque é uma coisa que você pode montar na hora. Não é aquele cenário enorme que não tem como. Se você quiser descrever e depois montar, cara, vai demorar 1 hora e seus jogadores vão, tipo, dormir, ficar no celular, não rola, né? Então, às vezes, tem um spotlight, né? Tem uma superfície pequena, né? Relativamente pequena, que você ainda possa montar algum cenário, mas que você possa montar enquanto você descreve, tem um fator muito, muito benéfico, assim. E o que você falou, Henrique, é o que eu mais faço mesmo. É que como eu tenho o apelo visual já do terreno, como eu já tenho ali, eu tenho aquelas paredes das cavernas, eu tenho o piso, eu tenho as crateras que estão na caverna, eu tenho as estalagmites que crescem nessa caverna, eu posso passar muito mais tempo descrevendo os outros aspectos, né? Incitando os outros sentidos dos meus jogadores. Então, como eles se sentem entrando nessa caverna, como o ar é um ar pesado, tem um cheiro ocre, tem um cheiro nojento, tem um cheiro, enfim, como que é o cheiro, como é o sentimento do tato, como é o pisar nessa caverna, né? É uma pisada pesada, né? Que meio que puxa os jogadores para baixo, ou é uma coisa, ou é uma superfície que eles deslizam, né? Enfim, tudo isso fica muito mais fácil de você descrever e você consegue abrir espaço para descrever mais sobre isso, né? E porque você já tem um apelo visual, você não precisa ficar tão focado em descrever o que eles estão vendo e mais, né, aguçando os outros sentidos dos jogadores, né? Você falou da imersão, eu concordo. É muito legal. Às vezes você põe o terreno preparado na mesa, você vê o jogador largando o celular para olhar. Acontece, isso já aconteceu na minha mesa também. E de verdade, ajuda na imersão. Às vezes tem que tomar só um cuidado para não viciar, né, na questão de ter o board na frente e tudo, porque isso pode atrapalhar um pouco. E você comentou da questão da sensação de espaço vertical. Isso é muito poderoso com terrenos. Eu explorei muito, assim, tem até eu comecei meu canal, eu também tenho um Instagram, mas eu pouco publico, e um YouTube, pensando em fazer boards, né, no estilo Blackmagic Craft, mas eu acabei migrando para ferramentas para apoiar o mestre. E eu acredito que terreno e miniatura são ferramentas. Porque elas suprem alguns problemas que você talvez não consiga só com descrição. Elas estão aí para ajudar. Um exemplo, a altura é uma coisa que é difícil visualizar na descrição, o posicionamento certo em relação à altura, então tem jogos que isso faz diferença. Teve uma sessão que, por eu ter um terreno montado, eu consegui explorar a questão da luz. Então, pontos em que era mais vantajoso os inimigos estarem escondidos, onde não tinha luz, e os personagens expostos, onde tinha luz. Isso, na mecânica do D&D, gera rolagem com vantagem e desvantagem, assim, fez muita diferença na dificuldade do combate. Legal. Então, o terreno ele ajuda muito nessas questões mesmo, assim, de posicionamento, ter essa visualização e um controle maior, né? Uma coisa que você falou do board, você está falando do board do Professor Dungeon Master, né? Eu também fiz as minhas versões. E uma coisa que eu percebi, geralmente quando não é boss, eu conduzo o combate em teatro da mente, mas às vezes tem jogador que fica confuso, porque ele não tem uma noção espacial tão boa, assim, não faz parte da pessoa ter essa imaginação. Então eu usava só de posicionamento, quem estava na briga ficava aqui dentro, quem estava longe ficava mais fora. E nem me importava muito a posição deles, era só para marcar e lembrar para cada um, vocês estão aqui no meio da briga, vocês estão no outro. Dá para fazer com feijão, dá para fazer com cartolina, mas é mais legal fazer com terreno e miniatura, né? Então, isso é uma vantagem. Isso é legal porque tem até jogos que usam esse sistema de movimentação, né, de posicionamento. Você pegar o Cypher System, por exemplo, ele trabalha com zonas, né? Você não conta quadrados, então é um tipo de coisa que é perfeito para esses jogos. O Tiny Dungeon que a gente tem aqui também trabalha com zonas. O The One Ring, né, o Um Anel do Senhor dos Anéis, também trabalha com, que são stances, né, são posturas de combate, mas essencialmente são zonas também, é um posicionamento por regiões, né? Então é muito legal porque para esses jogos, você tá com o negócio pronto, você já tem as zonas divididinhas, é perfeito, assim.
talvez para D&D às vezes requer uma certa adaptação, né? Mas aí para quem ficar curioso com isso, eu recomendo dar uma fuçada no Cypher System, que é bem legal, porque é fácil de trazer para o D&D, bem fácil. O impacto que tem não lembrar a zona e a distância que cada um tem no raciocínio do resto do que está acontecendo faz muita diferença, né? Só de você não ter que usar processamento de cérebro para lembrar as posições certinhas e livrar esse processamento para outra coisa faz super diferença. Eu ia falar Pode falar. Não, é só porque, tipo assim, eu acho que com o tempo você vai entendendo também como você gosta de usar o terreno. E aí, tipo, dentro de tudo que você vai ver na internet, tudo que você tem para... Toda uma escola que você pode fazer, todo curso do YouTube de confecção de terrenos que você pode fazer, você vai chegar naquilo que funciona bem para você. Entendeu? Tipo assim, essa coisa do board eu fiz baseado no professor Dungeon Master, mas o meu sistema não usa zonas, eu uso grid mesmo, e só que eu empresto muitas ideias também, e isso aí, é meio que isso. E eu empresto muitas ideias também do DM Score, que é a coisa que ele fala do terreno que é 2.5D, que não é 3D e nem é 2D, que é tipo você adicionar alguns, você tem o board, né, no meu caso o board, e aí alguns terrenos que são elevados, mas que não ocupam espaço e nem bloqueiam a visão, para que os seus jogadores ainda consigam ver o terreno, né? E aí você meio que tem a sensação de uma sala tridimensional, você tem a sensação da verticalidade, mas sem ter paredes e coisas grandes que vão atrapalhar a visão dos seus jogadores. E aí, adicionando... Exatamente isso. E aí, adicionando a isso, eu comecei a utilizar aquela... Eu nem sabia que era esse o nome. A bailarina de bolo. Sabe como é que é? Aquela plataformazinha de bolo. Que aí você coloca o terreno em cima. E ontem isso foi tipo a sensação. Meus jogadores ficaram malucos, assim. Que quando eles descobriram que eu não consigo pegar minha miniatura. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí eu girei o negócio, todo mundo ficou... né? Tipo, fica aquela pescoçada assim, onde eu tô, né? Exatamente. E aí, tipo, você consegue virar, então aonde o seu jogador esteja na mesa, não importa, ele vai conseguir virar o terreno sem mexer nas miniaturas, sem mexer em nada, sem derrubar a árvore, sem derrubar a miniatura do amiguinho e tal. Ele vai conseguir mexer naquilo. E foi, cara, e tem funcionado muito. Mas, por exemplo, o Dungeon, eu já gosto de tile para Dungeon. E eu gosto de montar o dungeon enquanto eu tô falando, enquanto eu tô descrevendo, eu vou montando as salas. Não gosto de nada já montado na mesa. Então, às vezes, tipo assim, eles vão começar um dungeon, eu boto um corredor só na mesa inteira, um corredorzinho e as miniaturas em cima. E aí eles vão escolhendo para onde eles vão, eu vou descrevendo e aí eu vou montando de acordo com o que eles vão fazendo. Essa é a forma que eu gosto de usar. Entendeu? Já não é tanto board, já não... né? Tipo, vira aquela coisa, né? Daqui vocês não estão vendo daqui para frente, é isso. Vocês só vão botar na mesa quando tiver na linha de visão de vocês, né? Isso é muito legal. Exatamente. Essa coisa de girar, eu acho muito bacana também, de você consegue enxergar como jogador o terreno, o ambiente, né? Da perspectiva do personagem, né? Quando você gira e fala, como que o meu... Porque uma coisa você vê de cima, né? O bird's eye, né? Você tem uma visão do todo, né? É outra coisa. Agora, se você vira e fala, o que meu personagem tá vendo, né? Você olha da mesma perspectiva que ele, então, pô, tem uma coluna aqui na frente, né? Eu tenho uma esquina aqui que eu não tô vendo esse outro cara, né? Às vezes eu nem sei que ele tá ali. Então, você cria um outro jeito de enxergar o terreno, assim. Sim. Ontem foi uma batalha muito louca que rolou, que não deveria nem ter sido uma batalha, mas rolou, acabou rolando. Muito louca, que tinha muita miniatura, tinha muita coisa, muito terreno. E aí eu falei, olha, você tem certeza que você consegue atirar daí? Aí o meu jogador falou para mim do outro lado do board, ele falou, olha, da minha visão aqui, eu tenho uma visão reta para esse cara. Eu falei, então se você tá vendo, é isso que vale. É exatamente o que você falou, ele estava vendo exatamente pela perspectiva da miniatura dele. E só para corroborar também uma coisa que eu falei antes, que eu lembrei aqui, um dos meus vídeos que mais assim teve apelo no último mês agora, de 2022 para cá,
foi o vídeo que eu coloquei a reação dos meus jogadores vendo as miniaturas deles pintadas pela primeira vez. Foi muito, cara, muito legal, cara. Muito, assim, pô, é um negócio que pra mim não teve preço, entendeu? Ver o rosto deles, teve até uma menina que, tipo, o olho dela encheu d'água. Tipo, porra, isso é muito foda, entendeu? Isso é muito maneiro. E é o que eu falo, eles estão realmente apegados. Eles chegam aqui em casa, a primeira coisa que eles fazem é querer pegar a miniaturinha deles. Oi, caraca, tá muito maneiro isso aqui e tal, isso aqui. Então, assim, tem esse aspecto, sabe? Eu realmente acredito que pode agregar esse valor, assim, de, tipo, cara, o cara tá começando, tá curtindo RPG e, tipo, ele vai se apegar mais ainda, ele vai curtir jogar assim, sabe? Eu tenho um próximo tópico aqui que seria quais são as desvantagens, mas como não tem desvantagem, nós vamos pular para o próximo, tá? Brincadeira, não. Não, brincadeira. Vocês veem. É que a gente chama só quem é empolgado e aí não vai falar mal, né? Mas eu acho que tem alguns pontos que tem que tomar cuidado, sim. Sim. Acho que tem desvantagem, a gente já falou até um pouco, né? Quando você usa isso como uma muleta, montou o cenário, acabou, aí vira um wargame, né? Vira um negócio, um wargame com movimento, vira um videogame, né? Um videogame só que com miniaturas de verdade ali no mundo real. Aí eu acho que não é legal, entendeu? Porque, cara, terreno, eu acho assim, é igual sal na comida, é igual açúcar na comida também, entendeu? Você bota muito, fica uma merda, você bota pouco, não fica bom o suficiente. Tem que usar direito, tem que usar a medida certa, né? E aí, eu acho que é meio que uma coisa que você também vai aprender com experiência. Eu também já caí na armadilha de montar um cenário inteiro, ficar ali 1h30 antes da sessão montando o cenário inteiro e foi horrível. Porque é muito complicado essa coisa, tipo assim, vou esconder, aí você bota umas cartolinas pretas em cima, aí fica um negócio meio feio também, entendeu? Aí você fala, não vou esconder. Aí os jogadores chegam na sua casa, a primeira coisa que eles vão fazer é ficar, olha que coisa irada! E aí na hora que começa o jogo, ninguém tá interessado mais, sabe? Tipo, já acabou, o wow factor já acabou. Então, é muito complicado, assim, tipo, você tem que, é uma coisa que, tipo, você tem que entender como funciona também a dinâmica do teu grupo, saber que situação é legal, foi o que eu falei, o Dungeon eu gosto de usar dessa forma, sabe? Já os outros eu talvez prefira usar mais o board, porque aí também, isso também é uma coisa que logisticamente faz sentido, porque se eu quero construir coisas para colocar em cima, eu preciso construir menos terrenos do que, se eu quiser montar uma cidade inteira. Aí é loucura. Você vai ter que construir milhões de plataformas e milhões de arvorezinhas, imprimir milhões de árvores e pintar milhões de árvores. Você vai fazer um negócio enorme. E aí quem tem espaço para guardar tudo isso, né? Quem tem dinheiro para investir tanto em material, assim, né? Então, você está mitigando coisas que você vai utilizar. Você vai mitigar trabalho e vai mitigar dinheiro que você vai investir. Mas, ao mesmo tempo, também tem vezes que, cara, é a cabeça do preciosismo da teimosia. Tem horas que, não, eu quero botar aranha gigante que eles vão enfrentar, e aí você cria uma armadilha para você mesmo. Mas aí é problema seu também. Eu tomo esse cuidado, porque quando a gente faz terreno em miniatura e pinta, é um trabalhão. A gente dedica horas da nossa vida fazendo. E é muito frustrante não colocar na mesa. Porque você vai deixar na prateleira? Não, né? Você quer colocar na mesa. Então tem que tomar um cuidado para não guiar a história para acontecer o que você quer. As saídas que eu tenho, por exemplo, eu geralmente monto um terreno mesmo de verdade, assim, e miniaturas, quando é uma luta contra o chefe, né? Contra o boss. Porque aí não tem como fugir, vai culminar naquilo ali. Então, geralmente, eu preparo assim. Aí eu tenho umas miniaturas para colocar em encontros médios, assim, encontros não tão importantes, e vou para o teatro da mente quando não tem. Mas uma outra desvantagem que eu acho por exemplo, se você não joga em casa, você tem que transportar tudo aquilo ali. E como é que você vai acertar qual miniatura vai? Porque você planeja um encontro e de repente o grupo encontra uns goblins e não resolve não brigar com os goblins, só fazem lá uma negociação e se acertam isso aí. Então não tem combate, não tem porquê, tem miniatura. Então isso aí é uma coisa que você vai descobrindo também com a experiência, você vai descobrindo também como que é seu grupo. Às vezes é um grupo que gosta de combate, então pode levar miniatura, provavelmente vai acontecer, né? Então isso é um pouco que tem que ponderar, tem que aprender com o tempo. Né? Mas eu tomo muito cuidado, eu acho que isso é uma dica importante, não guiar a sua história só porque você quer colocar uma miniatura, um terreno na mesa.
Porque isso aí estraga o jogo, se acontecer isso aí. Sim. É a única coisa que... Você comentou sobre o teatro da mente aí, Lu, eu acho que uma potencial armadilha também, que é legal tomar cuidado, é justamente criar uma dinâmica de quando usar e quando não usar os terrenos e entrelaçar essas coisas numa aventura, né? Então você não ter continuamente momentos em que você tá o tempo todo mexendo miniaturas num terreno, nem ter longos períodos de tempo no qual você nem vê a cara da sua miniatura. Eu acho que entrelaçar e intercalar essas coisas é que é o que faz ser legal, né? Porque não perde o wow factor, né, que o Leandro sempre fala, que é essa coisa de hora que você põe na mesa, a galera, tem um puta efeito legal, um impacto super bacana. Então não perde isso porque você não está usando o tempo todo. Né? Então eu acho que ter o equilíbrio entre essas coisas é muito legal. Porque é aquela sensação que você cria na mesa que a hora que você botou o terreno, o bicho vai pegar. Né? A gente está aqui negociando, dialogando, falamos com o cara na cidade, né? Estamos na taverna, não sei o quê, mas aí a hora que vem o negócio para a mesa, fala, alguma coisa vai acontecer. Então você cria essa expectativa, além do impacto visual, né, e tátil ali, você cria essa expectativa de que algo intenso, uma cena de ação, uma coisa importante vai acontecer naquele momento, né? Então eu acho que esse entrelaçar, intercalar essas duas coisas é fantástico. O Leandro comentou um pouquinho atrás da questão do VTT não ter a profundidade, né? Eu comecei na pandemia a jogar com VTT, nossa, eu me irritei na hora, eu falei, não quero mais esse negócio. Eu arranjei, botei meu celular, coloquei na conexão, botei um suporte, coloquei os terrenos, as miniaturas, a miniatura era um outro player ali, os caras... Aí eu mexi aqui, falei, cara, eu não consigo com VTT, tem que ser miniatura. Esse fator tem os que VTTs, né, que tem tridimensionalidade e tal, tem o Spire e tal, mas, cara, é um outro super mega trampo você montar um cenário num negócio desse, né, assim, outra skill, né, uma skill completamente diferente do terreno analógico, né, mas, cara, é um trabalho colossal, né, você montar um negócio bonito nesse software. E eu imagino que não deve ser algo fácil de rodar, né, a não, gente tendo da NASA. Tendo um computador, e aí a gente conta com essa internet brasileira maravilhosa, né? Então, assim, eu acredito que não deve ser uma coisa também lá muito fácil de usar. Não tenho experiência, também não posso falar, mas, assim, isso é o que eu imagino. Agora, muito legal essa coisa que o Henrique falou, né? Porque, cara, o combate nada mais é do que um mini-jogo dentro do jogo, né? Ele tem isso também, porque o combate ele é um mini-jogo que ele tem as suas próprias regras, né? Tem as suas próprias coisas, os próprios... tem até a questão do tipo os seus próprios jargões, né? Os seus personagens, a maneira como eles descrevem, os seus jogadores descrevem as ações, o que eles fazem, como eles fazem, tudo isso é específico do combate. Então é um minigame dentro do jogo. Então faz sentido você tipo, opa, alguma coisa vai acontecer aqui agora, alguma coisa vai mudar. Da mesma forma que tipo você tá fazendo um roleplay, negociando com o NPC, aí o seu mestre fala, faz uma rolagem para mim de enganação. Você sabe que a partir de agora é um outro jogo, porque tem a questão a sorte está jogada. Então essa interação pode ir para um lado ou para o outro. Pode acontecer uma coisa ou outra. Pode ser uma conversa. A diferença entre você descobrir uma informação e não descobrir. Né? Ou às vezes até um combate acontecer, sei lá. Então isso, são mini-jogos. Então o combate é um mini-jogo. Entendeu? Então faz sentido você meio que botou ali, opa, vai começar um mini-jogo. E a galera sabe que vai rolar, vai começar aquela dinâmica. Senão vira tipo Gloomhaven, né? Vira um jogo que é combate constante, né? Você tá sempre em iniciativa, você tá sempre contando quadrados, no caso do Gloomhaven Hexágonos, né? Mas vale mais a pena você jogar um jogo tático mesmo, né? Se você não for misturar as duas coisas. Diz aí, qual que é ou as miniaturas que você mais gosta, que você tem, e as peças de terreno? Você consegue elencar assim? Difícil, cara. Eu tenho a peça de terreno que eu mais gosto do Leandro, que ele fez, que é o navio pirata. Esse aí pra mim, cara, é maravilhoso, imbatível. É muito bom. Tá lá na sala, porque aqui em casa já não tem mais espaço. As produções grandes, cara, não tem espaço mais. Então, estão espalhadas pela casa, viraram objetos de decoração. Agora, tem uma mini, cara, que assim, é o meu paint job que eu mais gostei. Não é a miniatura mais maneira que eu tenho, mas é o paint job que eu mais gostei, que é esse beholderzinho aqui. Olha lá.
Legal que esse ano a gente Então, tem a versão no YouTube, né, do nosso papo, então quem tiver no Spotify, vai lá pro YouTube que ele tá mostrando as peças aí. ele tem uma baba gosmenta saindo da boca dele. Eu gosto muito do efeito, acho bem legal. Tem umas que tipo, tem o Wow Factor, né? Que tem um dragão enorme, gigantesco, que tipo, eu tive que imprimir ele em acho que 5 ou 6 partes diferentes. Que é, tipo, simplesmente gigante, assim, tipo. Minha mão aqui como uma escala aí para vocês. Uau, E esse é aí bonito, hein? Esse negócio é grande mesmo. Né? ele também foi uma armadilha que eu criei para mim mesmo, que tipo, os jogadores iam enfrentar um, um fantasma de um dragão, que era muito importante na história. Eu falei, não, eu quero imprimir uma miniatura e eu vou pintar como se fosse o fantasma do dragão. Aí, enfim, eu fiz isso. Passei uma semana inteira imprimindo e mais, sei lá, 1 ou 2 dias pintando. Mas deu bom. A galera também, esse negócio desse tamanho, independente do paint job, mesmo se tivesse uma merda assim, se eu botar na mesa, todo mundo ia ficar, porque, cara, a comparação com a miniatura normal é ridículo, assim. Eu nem tenho uma miniatura pequena aqui para É o botar, tamanho eu da acho. cabeça dele, quase, né? Pois Cara, é. isso eu acho fantástico, né? Você conseguir ver a escala das coisas, mesmo que aproximado, né? Tipo, qual é o tamanho do seu personagem perto do monstro? Isso eu acho uma coisa fantástica do uso de miniaturas, assim. Eu tenho mais de 32 milímetros aqui, ó, pra vocês verem. É muito, muito, muito enorme. É muito gigante, tipo, enfim. Então, é bem legal, assim. É mais maneiro. A peça de terreno, cara, é muito difícil. É muito difícil. Tem uns assim que, tipo, acho que tipo, as coisas mais recentes que eu faço, eu acabo tendo aquele, tipo assim, eu acho que eu também vou vendo a evolução, falo, pô, cara, ficou muito legal. Entendeu? E aí eu fiz esse. Aqui vai sair até o tutorial lá tutorial no Instagram, que eu fiz o tutorial de como montar, né? De como fazer toda a escultura. E aí amanhã eu vou soltar o tutorial de como pintar e fazer a finalização aqui. E aí, tipo, sei lá, tipo aquela coisa, é uma pintura de pedra, que é uma coisa que eu já fiz várias vezes, mas aí você vai, tipo, aperfeiçoando essa técnica e eu acho que, tipo, eu tô atingindo coisas cada vez mais legais. Mas é muito difícil, muito difícil. Difícil. Mas no começo da conversa você explicou como que você começou, mas quais foram, assim, suas referências das... Pode falar das internacionais e se tiver alguma nacional também. De repente, quem quiser Então, começar, seguir também. tá. Eu comecei, cara, pra mim, assim, muito, 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 muito o começo, tá? Tipo, vai no canal do YouTube dele, pega lá o começo e vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, que é o Black Magic Craft, do Jeremy. Foi, tipo, aquele ali foi o meu norte, porque eu comecei a ver muito do comecinho mesmo, de, tipo, eu não acompanhei o começo, mas eu comecei a ver os vídeos do começo. Você é Então, doido que foi nem uma eu que coisa, assistiu todos os vídeos dele? por aí, por aí. Quase todos. Todos não, mas quase todos. Mas aí também, depois de um tempo, ficou meio pedante, assim. Ficou meio, tipo... Enfim. Eu já não gosto mais do conteúdo dele hoje em dia, mas, tipo, o começo é, tipo, muito bom para quem tá começando, porque ele explica muita coisa, tipo, do comecinho mesmo. O Bardscraft também era um que, tipo, é muito legal, bom. porque ele usa muita coisa reutilizável, usa muito papelão, usa muito material barato, Embalagem areia, de filhos, essas coisas. Muito, né? embalagem de cereal, ele usa muito, tipo, casca de árvore, que ele quebra e faz a textura do terreno. Acho incrível isso. E é engraçado até os vídeos dele. Ele tem um certo humor ali que é engraçado também. Muito engraçado. É o nórdico, né? É o nórdico, É. né? É muito engraçado, cara. Humor sério, né? É um humor sério, assim, uma coisa muito louca, porque ele é tipo como se fosse um viking, assim. Ele surtou, né? Sabe disso, né? Ele Ele deu uma parou. surtada. Ele parou, hein, o Henrique, não sei se tu conhece o Bardscraft, ele é um cara que tem um desses canais de tutorial de como fazer terreno e tal, só que ele é bem mais essa vibe que eu falei, entendeu? Muita coisa reutilizável e tal, e realmente o trabalho dele é muito bom. Pra mim, ele é muito... A pegada é muito parecida com o DM Scotty, que também é um cara que pega muita coisa, reutiliza muita coisa, pega muita Ele tem coisa... que ser canonizado, o Dennis Scott, porque ele que começou tudo isso aí. E você É. chegou a ver um vídeo do Wylock quando ele vai na casa do Dennis Scott e visita a área debaixo da casa dele, tem toda a coleção?
Meu, é enorme, é gigantesco o negócio. Procura pra ver. Meu, é tipo... Lá é tipo, sei lá, o Vaticano, assim, das criações. Porque é enorme, tem muita coisa. E é sagrado, porque ele começou tudo isso, né? E aí, só para tipo, ambientar aqui o Henrique, talvez na conversa, que a história é boa, assim. Que aí, tipo, o cara, só que ele tipo umas paradas no meio do vídeo dele, então eu saio para a mata que tem perto da minha casa e pego algumas cascas de árvore. Aí os vídeos dele no meio da mata, tá ligado? Com um facão, assim, tipo. Aí, e ele corta as coisas com uma espada. Ele corta os materiais, pega uma espada, pega um facão pra cortar. Ele é todo, tipo, engraçadão, assim. Aí, tipo, uns vídeos dele, tipo, atirando flecha. Tipo, agora eu não sei como vou continuar essa produção, então eu preciso, tipo, clear my head. Aí o cara vai atirar flecha no meio do mato, sacou? Tipo, um maluco meio... E aí, tipo, ele surtou, assim, e aí falou tipo, que ele fez um vídeo falando que ele estava encerrando o caminho do bardo e começando o caminho do aventureiro. E falando que ele ia, tipo, pra mata, assim, meio que viver da mata, e, tipo, e com o arco dele, com a espada dele, e que ele ia meio que viver nessa onda, assim. E largou o canal. Largou o canal. Super talentoso, era fantástico as coisas que ele fazia. É muito engraçado, cara, muito engraçado. É uma das referências. Agora, cara, miniatura, eu vou ser muito sincero, assim, eu gosto de pouca coisa, entendeu? Porque, tipo assim, serve muito como referência para o que não fazer. Porque, assim, eu acho que o lance da miniatura, o apelo que eu acho que tem maior, assim, das miniaturas no Instagram, na coisa toda, é, tipo, o cara fazer uma pintura surreal, que demora, tipo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, para o cara chegar naquele resultado, um negócio realmente lindo, maravilhoso, só que não condiz com a realidade, tipo assim, já que a gente está falando aqui de, né, dicas para mestres, aprender a mestrar, não é isso que é a realidade do mestre. A realidade do mestre é a realidade que eu falei antes. Você tem uma aventura daqui a uma semana e você quer pintar um bando de 6 orcs para a próxima semana. Você não vai conseguir fazer esse tipo de pintura. Você vai ter que fazer uma pintura rápida. Aí essa coisa do speed paint e tal. E aí, enfim, eu acho que não tem muito assim uma pessoa específica que fale muito sobre speed paint. Mas todos esses pintores fodões, assim, tem algum vídeo, alguma coisa sobre speed paint. E aí eu fui meio que pegando essas coisas, assim, no ar, e pegando informações, um tiquinho de cada um e tal, e acabei assim, chegando ao estilo que eu pinto miniatura, que é rápido e bom o suficiente para jogar. Nada de essas pinturas mirabolantes e perfeitas e maravilhosas, que eu não tenho nem capacidade para fazer isso, entendeu? E hoje, que material que você gosta de usar para montar e quais ferramentas você acha que assim, você não viveria sem? Material, cara, é espuma XPS, que eu mais uso, que a galera mais pergunta, que a galera mais quer saber onde eu compro. Gente, é no Mercado Livre, gente, né? Não tem não tem nenhum mistério, cara. É procurar lá no Mercado Livre. Só que assim, é bom saber que, tipo assim, eu sempre falo isso, sempre que eu tenho oportunidade de divulgar, né? A espuma XPS é um material muito, muito, muito utilizado lá fora, nos vídeos. Todo mundo praticamente que constrói terrenos e dioramas usa. Mas, assim, é importante saber que a espuma XPS que eles têm lá e a espuma XPS que tem no Brasil são duas coisas diferentes, são dois materiais diferentes, que têm até usos diferentes, né? Então, assim, lá eles usam para construção, e aí, para construção de casa mesmo, que eu digo, né? E aí, por coincidência, percebeu-se ao longo do tempo que era um material bom, durável, que aceitava textura, e que era muito melhor que o isopor, e aí começou-se a fazer os terrenos com isso. Esse XPS que existe no Brasil é um XPS que é feito para fazer letreiro. Não é um XPS igual aquele lá fora. Não é aquele núcleozinho bonitinho que você vai apertar assim e ele vai ficar textura. É um negócio que a placa é bem parecida, o núcleo da placa é bem parecido. Ele aceita textura. Se você aperta com a mão assim, ele vai afundar. Só que existe um acabamento na placa que é tipo como se fosse uma folha que tem em cima e embaixo, que é um negócio lustroso e duro, que você tem que retirar aquilo para você poder trabalhar com o núcleo da placa, que é o famoso foam core, que chama foam core porque é o núcleo da placa, né? Então é isso.
Para quem não sabe o XPS, que às vezes não conhece, é como se fosse um isopor, né? Só que o nosso isopor que a gente está acostumado para embalagem, ele é cheio de bolinhas. Se você reparar, ele tem muitas bolinhas. E essa textura da bolinha não fica legal nos terrenos. Então, esse que ele está mostrando ali é como se fosse uma placa de isopor mesmo, mas ela não tem essa textura, ela é mais lisa, ela tem uma rugosidade, mas ela é bem lisa. E o legal é que ela, quando você passa, por exemplo, papel alumínio amassado, ela pega uma textura e parece pedra. Você consegue fazer várias texturas, dá para riscar com caneta e fazer umas texturas. Eu não sei se está para ver muito bem aqui na imagem, mas, por exemplo, esse lado aqui, ele ainda está com a placa, não é o núcleo. Só que desse lado aqui já está retirado. Não dá muito para ver, obviamente, na câmera, porque não vai mostrar, mas esse lado aqui ele é muito mais lustroso. Se eu aperto aqui, ó, é muito difícil de eu conseguir a textura. Até fica, mas é um negócio que, tipo, se você passar uma camada de tinta aqui, vai sumir. Agora, esse lado aqui não, ó. Eu aperto aqui, olha aí, o buraco ficou. Tá vendo? Já fica um negócio enorme. Então, qualquer coisa que você passar aqui, eu vou usar isso aqui para fazer textura. Você vai fazendo assim, ó, e vai ficando. E vai ficando um monte de coisinha. Vai ficando um monte de paradinha aqui. Aí eu vou fazer aqui o meu terreno alienígena, que tem um monte de pods cheio de gosma aqui, com os meus negocinhos aqui, sei lá, vou fazer com uma resina, qualquer coisa. Aí, como você falou, se você pegar uma bolinha de alumínio, você vai passar aqui, vai ficar. Se você pegar uma pedra mesmo, de verdade, vai ficar. Até se você pegar uma impressão 3D aqui, ó, que tem umas folhas de uma árvore, e você fizer assim, vai ficar também. É só um pouquinho de força e olha lá. Ficou. As folhas da árvore estão aqui, entendeu? Só que Isso saiba que tem essa. Fazer materiais, né? Super difícil. É muito difícil de fazer porque, tipo assim, é uma propriedade muito específica, porque ao mesmo tempo que ele é maleável e texturizável, ele é muito resistente e muito duro. Tipo, isso aqui isso é uma pedra. Aqui. Olha o barulho que faz, entendeu? É muito resistente, muito duro. Então, assim, é uma propriedade muito específica desse material. Então, assim, é simplesmente perfeito para você construir, porque você vai ter uma durabilidade grande, é totalmente pintável, você consegue texturizar, você consegue cortar com um estilete, você consegue cortar com uma ferramenta de fio quente e você faz a forma que você quiser, entendeu? Então é muito bom. A única coisa que não pode aqui é spray. Se botar spray nisso aqui, ele derrete a espuma. Legal. Já que você citou aí a impressão 3D, vamos falar um pouquinho dela, impressão 3D. Queridinha, como é que foi sua vida depois que você arranjou? Você tem mais, você deve ter uma de FDM ou uma de resina. Eu vou chutar, eu também tenho. Como é que foi a sua vida depois disso aí? Cara, a vida, as possibilidades se abrem, né? Para quem é mestre de RPG, tipo, você tem a possibilidade de você colocar as miniaturas que você quer na mesa, né? Enfim, buscar os modelos, imprimir e ter, tipo, as miniaturas específicas, tipo, virou meio que uma tradição aqui das minhas mesas, tipo, os jogadores escolherem seus modelos, né? E terem suas próprias miniaturas, e eu pintar as miniaturas. Isso é uma coisa que é um ritual muito bacana, muito legal, assim, é muito maneiro. E quando você percebe que você, investindo nisso, você vai gastar muito menos dinheiro, aí é que, tipo, é um caminho sem volta. Porque comprar miniaturas ainda é muito caro no Brasil, né? Tipo, mesmo você encomendando impressão 3D, é muito mais barato do que você comprar as miniaturas de marcas já estabelecidas e tal, mas mesmo assim ainda é muito mais caro do que você imprimir. Então, assim, minha vida mudou. Esse negócio do custo é assim, se você vai ter uma miniatura ou outra, aí não faz sentido, né? Mas se você vai ter uma coleção, aí vale a pena pensar. Por quê? Você tem o custo da impressora. E o filamento, eu estou falando de filamento no começo, né? Primeiro. Geralmente é mais barato. A sua primeira impressão, ela vai ser cara. Por quê? Ela foi o custo da sua impressora, mais um pouquinho de filamento. A sua segunda já é metade do preço, que você está diluindo, dividido pela metade. À medida que você vai imprimindo, as suas miniaturas vão sendo mais baratas. E vai ter um ponto que a sua coleção acaba sendo, de fato, bem mais barata que comprar mesmo as miniaturas. E o investimento inicial agora está muito menor. Tipo, eu comprei a minha impressora, a primeira impressora que eu comprei foi de resina. Tem quase, já tem quase 2 anos que eu comprei. Tipo, cara, eu paguei o dobro do preço que hoje em dia você compra uma impressora. Tá muito barato. Tá muito barato. O investimento inicial
tá muito barato. Tipo, se você parar para contar, tipo, por exemplo, que uma miniatura grande, por exemplo, sei lá, você vai imprimir um dragão, mandar imprimir um dragão, mandar imprimir sei lá, uma mantícora, sei lá, alguma coisa grande, assim, cara, vai te cobrar 150 pontos, cara, é 10% do valor de uma impressora 3D hoje em dia. E o preço da resina, como é que tá? Porque a última vez que eu olhei tava meio salgadinho, tá? Deu uma melhorada. Tem produtos nacionais, porque era importado, né? Tem produtos nacionais, mas, cara, por exemplo, você hoje em dia não vale a pena comprar um nacional, porque, tipo, hoje em dia você tem marcas gringas que tem estoque no Brasil. Por exemplo, Elegoo e N-Cube, por exemplo, elas têm estoque no Brasil, então você compra resina mais barata do que a resina nacional. Legal. Essas resinas são aquelas que são mais resistentes? Porque quando eu tinha, eles quebravam fácil, né? Principalmente, sei lá, uma espadinha, alguma coisa, caiu no chão e quebrava. Hoje em dia tá como? Tá mais maleável? Tá melhor ou ainda não? Aí depende da resina que você quer comprar, né? Tem a resina standard, normalmente é uma resina mais dura, menos flexível. Então, ela normalmente quebra mais fácil, só que aí é mais fácil de imprimir com ela do que o material mais maleável. Quanto mais flexibilidade tem na resina, no resultado final, mais difícil é imprimir com ela com sucesso, entendeu? Entendi. É um give and take, entendeu? Tipo, a resina flexível, ela demora um pouquinho mais para ser, tipo, dar aquela tunada na sua impressora para a impressão sair 100%, entendeu? Mas aí depois também que você conseguiu, você imprime com aquela resina direto e aí ela é flexível. Quando cai no chão, ela dá uma entortada e não quebra, né? O pessoal que não conhece a impressora, como é que é o processo? A gente pega um arquivo, né, de um desenho, é um arquivo que chama STL, e depois joga num software que é um fatiador. O que ele faz? Ele literalmente fatia a peça em várias camadas fininhas, só que o virtual, e aí você transporta de alguma forma um memory card ou conectado no computador para a impressora, então ela lê essas fatias e ela vai criando a peça, aí depende da tecnologia, nessas fatias e vai criando a peça, né? Mas a gente precisa, para poder fazer a peça, a gente precisa ter esse modelo, essa arte digital, que é o chamado STL. Aí eu vou te perguntar, Leandro, hoje em dia, onde você consegue essas peças? Assim, tem algum local preferencial que você pega? Tem algum... Porque tem repositórios gratuitos, né, que colocam, que põem as miniaturas, os STL lá. Geralmente, qual que é a sua fonte das miniaturas? Bom, tem a resposta politicamente correta e a politicamente incorreta. Qual que você quer? Vamos manter a politicamente correta aqui. Politicamente correta, não, vamos lá. Politicamente correta, sim. Eu sou uma pessoa que eu contribuo para a comunidade, então eu apoio uma empresa que eu gosto bastante, então eu pago uma assinatura mensal, que tipo, eu ganho, eles postam todo mês, eles têm lá, acho que são 60 e poucos arquivos de impressão todo mês, e aí eu imprimo, eu gosto bastante das miniaturas deles, eu acabo imprimindo muito deles. E, cara, a internet tem muita coisa de graça, tem muitos sites em que você acha arquivos STL de graça para imprimir, e miniaturas para RPG são tipo um dos tópicos número 1 desses sites, assim. Tem muita procura de gente querendo, enfim, arquivos para impressão de miniaturas para RPG. Então, assim, tem muita coisa que você consegue de graça. Mas tem uns arquivos assim específicos que ou você vai ter que comprar esse arquivo, né, no site e aí pagar tipo um pouco mais caro por um arquivo ou um bundle de arquivos, sei lá, você quer comprar um bando de orcs, aí você vai ter que pagar aquele valor para ter todas aquelas miniaturas ali. Ou você vai ter que pagar um pouquinho mais caro ou assinar uma dessas empresas aí, tem esses esquemas de assinatura. Ou então achar os caminhos tem os Kickstarters também. Eu costumava... Hoje em dia eu tô meio parado, mas eu costumava apoiar os Kickstarters. E o pacote que eles entregavam de miniatura, assim, vinha muita miniatura. E geralmente batia as metas e vinha mais e mais e mais. O que eu participei, acho que de uns 4. Eu acho que eu não vou conseguir imprimir na minha vida a quantidade de miniatura que tem naqueles arquivos. E geralmente a qualidade é melhor, né? Porque elas são testadas. Já é um artista que já está preocupado em fazer com que funcione. Sim. Os gratuitos são gratuitos, mas às vezes você tem problemas na impressão também, né?
Eu falei politicamente incorreto, mas assim, também ao mesmo tempo, assim, eu falo da minha realidade como brasileiro, né? Que no momento tem uma moeda extremamente desvalorizada. Então eu não posso equiparar a minha realidade com a realidade dos americanos. O cara pode se dar o luxo de assinar 3, 4, 5 serviços desse, porque para ele custa $10, para mim custa R$50. Entendeu? Então, assim, eu contribuo para a comunidade 3D assinando uma empresa que eu realmente gosto e que, inclusive, é uma empresa brasileira. Então, eu sinto que eu estou contribuindo para a comunidade. Então, eu não tenho problema nenhum em achar os meus outros caminhos para pegar os arquivos que eu quero. Porque também, quando você... O trampo, depois de um tempo, porque também, tipo assim, o que eu falo... Eu até falei, nos vídeos de impressão 3D, eu falo sobre os sites lá no Você Que Lute, falo sobre os sites que você acha em arquivos de graça. Tem um vídeo inteiro sobre como imprimir uma miniatura do zero. Então eu mostrei o processo desde você escolher uma miniatura no manual dos monstros até você achar o arquivo, imprimir, todo esse processo que você explicou. Eu tenho um vídeo lá no Você Que Lute, estou falando sobre isso. Mas eu falo no meu vídeo lá que eu falo sobre tipo coisas para pensar antes de entrar no hobby de impressão 3D, porque tipo, quando você ganha impressora, você é tipo uma criança na manhã de Natal. Você viu tudo que você vê na internet, você quer imprimir. Coisas e a impressora não para, né? Ela não para, ela trabalha 24 horas por dia. Coisas que você nunca vai usar na sua mesa, que você nunca vai pintar, que você nunca, às vezes, não vai usar para nada, mas você quer imprimir porque você quer ter, entendeu? Mas aí, com o tempo, passando esse primeiro orgasmo 3D printing, né? Esse 3D printing orgasm, você começa a voltar para sua realidade. Então, qual é a realidade do mestre RPG? Você, planejar a tua campanha, você ir vendo de temporada em temporada da sua campanha quais são as miniaturas que você vai precisar, o que você vai precisar pintar e tal, não sei o quê. Tipo, um planejamento, você ter uma coisa muito mais direcionada. E aí, cara, não existe um serviço de assinatura para as miniaturas que eu vou ter na minha campanha. Isso não existe. Não está disponível no mercado. Não existe isso, uma inteligência artificial que vá prever as miniaturas que eu vou usar. Então, às vezes eu preciso, cara, por exemplo, nessa semana eu precisava de uma aranha gigante. Eu precisava de uma aranha gigante, e aí, se não tem no bundle que eu assino, não vou imprimir? Não, vou imprimir, vou encontrar o caminho das pedras para poder imprimir. Se não tem no site de graça, acha-se outros meios, entendeu? Mas aí é bem que isso, você começa a ver que você vai precisar de coisas muito específicas, entendeu? E às vezes, também, eu vou iniciar minha campanha e tem uma guilda que vai, vai meio que vai ser uma guilda que vai aparecer ali o tempo todo naquela primeira temporada, meio que eles vão ter que desmontar essa guilda no começo. Então vale a pena você imprimir as miniaturas lá, ter os seus minionzinhos lá pintadinhos, bonitinhos, como se fosse um exército de wargame, né, e tal, com as cores parecidas e tal. Isso vale a pena. Então é meio que um processo de você meio que se inserir no mundo e ver o que você realmente vai precisar, né? E antes da gente abrir perguntas para quem quiser fazer da comunidade, você acha que para começar na impressão 3D é difícil? Resina? Não. E FDM? A FDM é mais complicado. É uma tecnologia bem mais complicada, bem mais difícil assim, uma impressora que tem mais variáveis. Ela tem a questão do hardware, que é muito forte também, porque ela é uma impressora que treme, então desajusta parafuso, não é só software. A resina, eu acho que ela é mais software, entendeu? Se você mexer ali, uma hora você chega naquele padrão e aí você consegue ter mais sucesso, assim. A FDM eu acho que é mais complicado você conseguir um resultado consistente. Então, quem for começar, o ideal, ou pelo menos para não se complicar tanto, pode começar na de resina, que vai dar para imprimir bastante coisa, bastante miniatura, bastante peça de terreno. Aí eu acho que é legal se você quiser comentar brevemente aí, Leandro, também qual que é a diferença entre esses dois tipos de impressão, né? Porque
você obtém resultados diferentes, né? Dependendo do tipo de coisa que você quer imprimir, é melhor em uma ou melhor em outra, né? Então acho que vale fazer um comentário breve aí do que é o que, né, na impressão Sim. 3D. Sim, para falar muito brevemente, assim, muito rapidamente, até porque também já estou enfim, na sinuca de bico aqui, mas, cara, a impressora de resina é para coisas pequenas com detalhes. Então, miniaturas. Basicamente, a gente está falando do mundo de RPG, né? Miniaturas. Agora, a impressora de FDM, né, que é de filamento, ela é uma impressora mais, digamos assim, um resultado mais bruto, então é para coisas grandes. Você quer imprimir, por exemplo, uma taberna. Aí a impressora de FDM, até porque você vai gastar uma fortuna de resina para imprimir um prédio enorme. A FDM é um material mais barato que você consegue imprimir coisas maiores. Ela tem uma área de impressão maior também. Eu vou abrir, eu vou abrir para perguntas da comunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se abrir o chat ou mandar aqui no nosso salão comunal. E eu já vou dizer que eu quero fazer uma que eu estou muito interessado em saber a sua resposta. Se ninguém se pronunciar, eu vou começar por mim. Alguém tem o Lianker, Thaís, que Lianker quiser abrir o áudio, pode fazer pergunta, tá? Então eu vou fazer a minha pergunta aqui. Como é que você faz para continuar a produzir com tanta qualidade e variedade, tendo duas crianças pequenas? Esse eu quero saber, segredo. Eu quero saber esse aí. Vamos ver se eu resolvo minha vida. Resolvo minha vida agora. Cara, otimização do tempo. E otimização do tempo. Tipo, a experiência, tipo, o professor Lúdico, né, que é um dos caras aí que tá no YouTube, produzindo e tal, ele fala, cara, tipo, quando você fica melhor, você não fica só melhor, você fica melhor e mais rápido, com prática, né? Então, tipo, cara, é otimizar o tempo. O tempo que eles estão, assim, as pessoas não sabem o rolê que foi 2022 para eu continuar com Você Que Lute ativo, assim. Trabalhando enquanto meus filhos dormiam, tipo, eles tiram uma soneca, fico meia hora aqui trabalhando, tipo, fico sem dormir às vezes, para continuar fazendo vídeo, continuar fazendo conteúdo, continuar produzindo. Foi muito brabo, mas acho que agora também eles já estão ficando maiores, eu já passei pela a fase mais complicada. Agora vai ser mais fácil a partir de agora. Mas basicamente é isso. É sacrifício, cara. Continuar produzindo conteúdo e, enfim, muitas noites sem dormir. Legal, parabéns. E muito bom, cara. Assim, de verdade. É o que eu falei, você entrou na minha lista lá do Instagram, nunca mais saiu, porque eu sempre vejo o que você faz, é fantástico, de verdade. E, cara, eu tô muito honrado de falar aqui com você, ter tido a oportunidade de bater esse papo aqui. Imagina, cara, eu tô feliz demais com o convite, fico feliz demais de poder divulgar aqui o trabalho de Você Que Lute, que é uma coisa que eu levo com muito, muito carinho, muito amor, faço com muita vontade mesmo, só gasto dinheiro com isso, não ganho nenhum. Então, é só amor e vontade mesmo. E queria agradecer demais o convite aí da galera, né, do Mentoria. Eu acho a iniciativa incrível, espero que cresça ainda cada vez mais. Henrique, um prazer. Essas 2 semanas, né? 2 semanas, 2 conversas. Foi bom demais, cara, poder trocar ideia contigo. Bom demais, bom demais. Não é toda semana que dá pra gente fazer 2 papos assim, né? Trocando super ideia, assim. Legal. Dá tempo de mais uma perguntinha do Lianker aqui que ele colocou? Dá. Rápido, vamos lá. Daqui a pouco eu vou perder meu couro aqui. Sobre começar com pintura de miniaturas. O que vocês acham daqueles conjuntos como soldadinhos do Forte Apache? Já testaram pintar esses? Tem alguma sugestão de material de pintura para esse tipo de miniatura? Eu nunca testei. Deve ser aquelas de chumbo, né, que ele deve estar falando. Nunca testei, tem umas de plástico também, mas acho que não é o mesmo material, né? Não é essa resina, é tipo um plástico mesmo, assim, né? Tipo, mas injetado. Eu acho que deve ser o mesmo plástico que faz miniatura de wargame. As somas de plástico, ele falou, que vem num balde. Eu nunca testei. Mas não deve ser... E tem muita gente que pinta miniatura de board game também. Então, se você passar um bom primer, eu acho que pega a tinta. E aí é só mandar ver. Deve rolar, cara. Eu sempre aconselho pegar uma miniatura maior primeiro. Pega uma só, maiorzinha, assim. Pega uma large, né? Pra não começar tão pequenininho, porque, cara, tipo assim, quando você pega o pequenininho, dá meio que um ranço, assim, do negócio. No começo é muito difícil, até você pegar a prática, assim. Pega uma maior,
compra uma, encomenda numa empresa qualquer que imprima uma large, pinta, testa os materiais, vê se você gosta, e aí vai em direção a isso. Que eu acho que essa coisa de pegar um material que já não é o correto para começar, assim, eu acho que pode acabar te dando uma impressão meio que errada do que é realmente um hobby. E tem muito kit, tanto no mercado RPG, Cameron Miniaturas, todos esses lugares, Arsenal Craft também, são sites que vendem kits para iniciantes. Eu sempre aconselho pegar a tinta da Acrylex, tinta nacional, a tinta da Acrylex, tinta fosca da Acrylex. É isso. É o que eu aconselho, é o que eu uso nos meus terrenos. Por exemplo, eu só uso, para pintar terreno, só tinta nacional Acrylex. E ó. Beleza, vamos ficar por aqui, gente. Vamos liberar o Leandro. De novo, obrigado aí pelo papo. Valeu, Henrique, também por estar aí. E aí, Valeu, gente, pessoal. Muito bom. Prazerzaço. Peço desculpas por ter que encerrar o papo assim, mas como vocês já sabem, a minha vida é braba. Estamos aqui, ó, há 1h20 já falando que é isso. Foi mais do que combinado que bobear. É isso. Valeu, Tá, galera. Um beijo. Muito obrigado pelo convite. Eu vejo vocês aí na temporada 3. Valeu. Obrigado demais, Leandro. Abração, mano. Obrigado Valeu. por ter aceitado Beijo o convite. Ó, vamos jogar, vamos pintar miniatura, vamos construir terreno. Vamos jogar RPG, que é bom demais. Valeu. Bora. Tchau, tchau. Falou, querido.